Fala pessoal, se você não é novo aqui no canal, você já viu eu criar essa tela de login do Absoluto Zero. No total foram feitas 15 aulas. A playlist eu vou deixar aqui na descrição caso você tenha caído aqui de paraquedas e queira aprender a desenvolver essa tela de login, que ficou muito bacana, tá? Então ela tem essa animação aqui e você também aprende a fazer aqui no canal. A questão é a seguinte: hoje, em específico, a gente vai fazer algo diferente. As informações que nós salvamos, que vem aqui, ó, na caixa de texto, na tela de cadastro, nós, quando criamos esse sistema pela primeira vez, eles foram salvos dentro do nosso próprio Excel. Só que o Excel ele não foi feito para ser utilizado como banco de dados. Ele até funciona em alguns casos, tá? Mas ele vai ter limitações que quando você for se deparar lá na frente, aí você vai ver que ele não vai satisfazer. Então o que acontece? Hoje eu vou te mostrar como a gente fazer a integração do nosso Excel VBA com o banco de dados Axis, tá? Porque sim, o banco de dados Axis foi feito para receber diversas informações, fazer relacionamentos e outras diversas coisas que são possíveis dentro de um banco, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai começar já a desenvolver isso. E outra coisa que eu quero passar para você é o seguinte: se você já é membro aqui do canal, você já vai poder obter esse material pronto para fazer download e utilizar, bom? Então, se você não é membro, você também pode tornar-se membro também. Como é que eu faço isso? Aqui na página inicial do nosso canal, vai ter aqui o botão de aderir. Quando você clicar, você vai ter duas opções de estar sendo membro, tá? Então você pode participar aqui de duas maneiras. A primeira, você vai ter esses benefícios que estão listados aqui. Então você vai ter acesso antecipado aos vídeos. Esses ícones aqui, ó, ao lado do teu nome, mostrando quanto tempo você está sendo aqui fiel, tá? Com aí a tua colaboração. Você também vai ter resposta com prioridade nos comentários, tá? E outro detalhe, a gente tem aqui, pessoal, nosso Discord, tá? E aqui, para quem for membro do canal, e o nome aqui de VBA Expert, o que vai acontecer? Você vai ter acesso a este canal aqui, ó, arquivos utilizados nos vídeos. Então você vai acessar. Então aqui tem todos os materiais que eu disponibilizei para você poder baixar, tá? Inclusive, ó, o último vídeo também está aqui. Se você não baixou, você pode vir aqui, sendo membro, é claro, e poder fazer o download. E um outro detalhe é: se você não sabe como fazer ter o acesso às salas, etc., conforme você contribui sendo membro, aqui vai ter uma sala que está aberta, onde você vai ter todo o passo a passo, onde eu mostrei aqui, ó, a como você está vinculando a tua conta do YouTube aqui com o nosso canal do Discord. Então, fazendo todo o passo a passo aqui, você vai conseguir ter acesso à pasta para fazer download. E se você for também o VBA, se você quiser contribuir de outra forma, né, que é o VBA Ninja, aí você já vai ter salas exclusivas para apoiadores e também um chat exclusivo. E no caso aqui, essas salas aqui, ó, justamente as salas do Discord. Então, se você for VBA Expert, VBA Ninja, já me confundi aqui, deixa eu olhar, VBA Ninja, isso mesmo. Então você vai ter acesso a tudo isso aqui, sala de bate-papo, pedido de ajuda, beleza? Então também tem aqui a sala de áudio para poder trocar ideia com a galera. Então fica aí à tua vontade, beleza, pessoal? Então é isso, basicamente é isso. Então vamos ao que interessa aqui com o nosso vídeo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso banco de dados, beleza? Então vou clicar aqui em iniciar e vou estar abrindo aqui meu banco de dados Axis. Então aqui, vou clicar aqui em novo e aqui vai ter, ó, banco de dados em branco. Vou clicar e aqui ele me pede, ó, para dar o nome do banco, beleza? Eu vou chamar mesmo de banco login. O nome você dá da forma que você quiser. Quando eu dou o nome banco login, ele me pede aonde eu quero salvar.
Eu vou clicar aqui nessa pasta. Ela vai me perguntar. No meu caso aqui, eu vou colocar na área de trabalho e aqui, ó, sistema login. Que é onde está a imagem da logo, né, do meu sistema e também a minha parte de trabalho do Excel. Clicando aqui, eu vou dar um OK. Ele já pegou aqui o caminho, tá? Onde vai salvar o banco e aqui é o nome dele. Vou clicar aqui em criar. Perfeito. Aqui, pessoal, já tem o nosso banco de dados. E lembrando, eu não vou ensinar você a como trabalhar com o banco de dados em si. A gente vai, na verdade, aprender a como salvar e também como obter as informações que estão aqui dentro, porque a gente vai precisar para quando fazer o login. Então tudo isso vai ser na aula de hoje. O vídeo vai ficar um pouco extenso, eu tenho certeza disso, mas você vai aprender a como estar salvando informações e como estar consultando elas. Eu não vou ensinar você como estar editando, excluindo, não. Vamos focar apenas no objetivo da nossa aula, que é você estar salvando as informações da tela de cadastro para o banco e depois estar também podendo fazer a consulta para ver se o usuário existe e assim dá correta. Beleza? Vamos lá. Aqui da nossa tabela, eu vou renomeá-la. Como é que eu posso renomear? Posso clicar aqui nela, ó, e dar um F2. Ela não deixa eu renomear porque ela está aberta aqui, ó. Então eu vou clicar aqui no X e agora eu posso renomear. Cadê ela? Ela já foi tudo, não foi? Não. Eu peço desculpa a você porque na verdade ela nem existe, né? O banco aqui ele está criado, mas vamos criar nossa tabela agora, beleza? Como é que eu crio uma tabela? Então, vou clicar aqui em criar. E aqui nessa opção você vai ver que vai ter a opção aqui, ó, de tabela, beleza? Então criar e vou criar uma tabela. Clicar aqui. Então foi aqui onde estava. Eu fechei, né? Mas na verdade a tabela não está criada ainda. Como é que eu faço para criar uma tabela? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou clicar aqui em modo de exibição. Eu clico. Aqui sim ele me pede o nome da tabela. Vou chamar de, por exemplo, usuários. Tem acento mesmo. Usuários. Aqui, pessoal, esse campo aqui é algo que no Excel a gente não tem. Porque, como eu falei, o Excel não é um banco de dados. O que acontece, ó? Esse campo aqui, ó, se você observar, é do tipo numeração automática. Significa o quê? Ele vai gerar os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente cada vez que eu lanço um dado novo. Então o próprio banco ele vai fazer o papel de estar gerando o ID exclusivo de forma automática. Então a gente não vai ter que fazer uma volta que eu tive que fazer lá no VBA para ele gerar esses IDs aqui. No banco não temos preocupação com isso. Então esse campo aqui eu vou chamar de ID mesmo, ó. ID. Ele é chave primária, tá vendo aqui, ó? E a chave primária? Então se você ver aqui, ó, que tem uma chavinha. A primária significa que esse número aqui jamais ele pode se repetir. Então se você já teve, por exemplo, 4 registros executados e por algum motivo você deletou o último, quando você fizer um novo registro, ele não vai colocar o 4 de novo, vai ser 1, 2, 3, 5, porque o 4 já existiu, você que deletou. Então isso quer dizer que aquele número não vai mais se repetir. Por isso ele é uma chave primária, beleza? Os próximos campos a gente vai fazer conforme tem aqui no nosso banco. Eu vou até colocar um campo a mais, que por exemplo vai ser o campo data. E no caso, a data vai ser realizada de forma automática. A gente vai colocar para sempre ele puxar a data e hora do momento atual que foi feito aquele cadastro, tá? Então aqui o ID, então vai ter aqui data. E aí, pessoal, pode observar que no banco de dados, todo campo ele tem um formato específico e eu preciso passar o formato. Então, ID ela é do tipo numeração automática, data é do tipo o quê? Então, você vai ter que eu tenho aqui algumas opções. Eu tenho data e hora porque eu posso colocar aqui tanto a data ou a hora, ou os dois. E aqui eu tenho a data e hora estendida. Eu vou colocar aqui tipo como um texto, tá? Mas eu vou utilizar isso aqui como data e hora, porque eu quero colocar data e hora. Aí eu lembro que aqui tem nome e aqui o tipo vai ser texto curto mesmo. E para nome posso colocar, por exemplo, aqui ó, o tamanho do campo. Isso faz também, pessoal, que o banco economize espaços para reservar. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui que o nome vai ter no máximo 100 caracteres, ele vai reservar o espaço para 100. Se eu colocar aqui 255, que é o que estava, ele vai armazenar um pouco mais. Então, como eu sei que o nome não vai ter mais, por exemplo, que 120, eu vou colocar aqui 120.
é mais do que o suficiente. Então, tem o nome e data. Tem data aqui? Não, aqui é data de nascimento. Vou colocar o nome, vou colocar aqui então data nasce, assim. Você pode colocar o espaço, não tem problema, vou colocar tudo junto para ficar melhor de a gente trabalhar via códigos, tá? Vou explicar para você o porquê. Aliás, vou deixar aqui e te explico lá na hora do código, né? Para ter essa diversidade também. Bom, então data nascimento, eu tenho aqui telefone, e-mail. Então, telefone. Telefone também é do tipo texto. Não pode ser numérico porque aqui tem espaço, traço, então isso não é do tipo número. Então telefone, eu não lembro mais quantos caracteres ele tem, mas eu vou colocar aqui igual a num, tem uma função que ela me retorna, num character. Clicar aqui, dá um ok, 15. Então telefone é do tipo texto curto e no máximo 15 caracteres, não tem mais que isso, beleza? E-mail, vamos puxar aqui para o lado. E-mail também, aqui tem 15, mas porque realmente o e-mail é fictício, bem curtinho, mas no caso o e-mail vou colocar vou deixar aqui padrão mesmo, 255. Acho que também não vai ter mais que isso tudo, vou colocar 120 também, 20 mais que o suficiente. Então aqui tem usuário, então e-mail, aí vem usuário sem status, né? Então usuário, tem um acento mesmo. Usuário eu vou colocar, sei lá, 15. Usuário, senha e por fim, senha aqui também vai ser do tipo texto curto. E uma senha ninguém vai colocar mais que 15 também caracteres, né, pessoal? E status eu vou colocar do tipo, pode ser texto, Então pode ser ativo ou cancelado. Cancelado, vou copiar isso aqui, ó. Posso arrastar também. Ativo é 5 e inativo, nem cancelado, é 7. Eu vou colocar aqui o status, ele vai ter no máximo 7. Aqui inativo. Então, o máximo é 7. Pronto. Então, criamos aqui já os campos, tá? Dessa tabela usuários. Após eu ter feito isso, eu posso vir aqui, ó, e clicar em modo, data de nascimento. Eu coloquei texto curto aqui, mas na verdade, ó, acho que você já até viu antes, né? Aqui, ó, é data e hora também, tá? Porque ele vai receber aqui informação do tipo data. Você já viu, né? Então é isso aí. Clico aqui em modo de exibição e vou clicar em cima, porque ele pergunta, ó, eu quero salvar. Sim. Depois que fizemos isso, você pode observar que eu tenho aqui agora os campos, tá? Da minha tabela. Ok. Aqui por enquanto eu vou deixar só para a gente se basear, mas a gente já poderia até apagar, beleza? Mas vou deixar aqui por enquanto. Bom, depois que eu criei aqui no banco de dados já a minha tabela e já coloquei também os respectivos campos, eu vou nesse exato momento fazer a conexão com o meu banco, beleza? Então aqui vamos para o nosso Excel. Eu gosto, por exemplo, pessoal, de criar um novo módulo. E nesse módulo, eu vou criar minha sub para poder fazer a conexão com o banco. Então, ó, sub, vou chamar de conexão. Você pode colocar o nome que você quiser. E aqui vai ter um segredo. Claro, tem como você criar objeto, só que não, para você que é novo e não tem costume de trabalhar com banco de dados, você vai se perder um pouquinho, porque quando a gente habilita a biblioteca e eu faço referência a algum objeto, por exemplo, igual aqui o range, eu digito o ponto e vai listar para mim, ó, tá? O Intel License. Então fica fácil de trabalhar. Então por esse motivo eu vou habilitar as bibliotecas, tá? Normalmente eu não faço isso porque eu já tento fazer isso, trabalhar com isso, eu meio que já decorei, tá? Mas antes da gente fazer esse procedimento, deixa eu te passar um recado bem rápido. Se você quer dar uma melhorada na forma que você programa hoje, recomendo o curso Programando Excel com VBA, do Marcelo Nascimento. É um curso onde você vai aprender a programar em VBA do básico até o extremo avançado. O curso tem mais de 200 horas, onde você vai aprender a criar sistema de cadastro, sistema de login, sistema de clientes com design moderno, como você pode ver aqui.
onde você também vai ter projetos prontos para baixar e já fazer uso. Você também, pessoal, vai ter o domínio para criar sistemas cada vez e códigos mais limpos e eficazes. A forma de pagamento você vai ter aí da forma mais facilitada possível. E eu acho o preço acessível ao que está sendo integrado. Também tem um grupo no Telegram, onde eu faço parte porque sou aluno do curso, então adquiri. E lá eu também faço parte, interajo para tirar dúvidas e passar conhecimento no dia a dia. E também o curso conta com um certificado de conclusão no final. O Marcelo também, ele desenvolveu um outro curso, onde ele tem 30 horas de carga horária mais ou menos, mas ele está sempre trazendo coisas novas, onde você vai ter o domínio de estar trabalhando ali com a Ribbon, que é a faixa de opções do Excel. Você vai ter o domínio da palma da tua mão. Então, se você gostou desse curso, eu vou deixar também o link na descrição para que você possa adquiri-lo. Também tem um outro curso, pessoal, e ele tem uma proposta um pouco diferente, que é o do Fernando, da Organic Sheets. Ele vai ensinar você a, utilizando o VBA, interagir com o WhatsApp, criar dashboards interativos com gráficos dinâmicos dentro do teu formulário e também criar uma planilha de licenciamento. Tudo isso ele vai ensinar para você nesse curso. Aqui tem um vídeo bem simples e rápido demonstrando que esse curso ele quer trazer para você. Também você vai ter garantia, o pagamento também é facilitado. Se interessa também no curso do Fernando, link na descrição do vídeo. Então, pessoal, continuando aqui, então a gente vai fazer aqui agora a habilitação da biblioteca que vai fazer conexão com o nosso banco. Então eu vou vir aqui em ferramentas, em preferências e vou clicar aqui em Microsoft até aparecer esta biblioteca, pessoal, aqui, ó, Microsoft ActiveX Object Library. Você vai habilitar aí a versão mais recente que tem disponível para você, tá? Vou clicar aqui na minha, que é a 6.1, e vou confirmar. Feito isso, eu vou agora declarar aqui algumas variáveis que representarão a minha conexão e os meus registros, tá? E vou declarar também uma variável que ela vai fazer aí a conexão com o banco, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é declarar aqui a minha conexão. Então, vai ser variável do tipo pública. Public. E a primeira eu vou chamar de CNN, que vai representar a minha conexão. A CNN porque é de connection em inglês. Então, ela aqui vai ser do tipo ó, as Adobe, que é o nome da biblioteca, o connection. Olha aqui, ó, connection. Declarei a primeira. A outra vai ser do tipo RS. Significa aqui, no nosso caso, é Record Set, tá? Então ela também pertence à mesma biblioteca, que é Adobe. Ponto. Nesse caso aqui, ó, é o Record Set, tá? Outra variável que vai representar aqui a string de conexão com o nosso SQL. Então ela aqui vou chamar de SQL mesmo do tipo string. Beleza. Aqui na nossa conexão, eu vou agora declarar uma variável que vai representar o nosso banco, tá? Você pode chamar da forma que você quiser. Vou chamar aqui de BD, que seria banco de dados do tipo string também. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui a nossa string de conexão. Vou chamar aqui BD é igual, e aqui vai o parâmetro para a gente fazer a conexão com o banco. Mas como é que eu sei qual é o parâmetro com o banco? A gente tem aqui um site onde ele tem a string de conexão para a gente fazer aí essa interação com diversos bancos, tá? No nosso caso aqui é o Axis, então ele está aqui, ó, já está encabeçando aqui todo as outras strings, né? Beleza. E aqui você vai se deparar com um monte de opções. O que vai servir para o nosso caso vai ser essa aqui, ó. Então você vai vir aqui copiar e vai levar essa mesma informação aqui, ó, para dentro do nosso Excel.
Beleza? O que eu vou fazer, ó, aonde encontrar ponto e vírgula, eu vou quebrar o texto para ficar mais fácil da gente enxergar isso, tá? Então aqui, ó, aspas duplas, e comercial, espaço e comercial, aqui vai outro espaço, né? Underline, enter, e aqui coloco outras aspas duplas. Vou só ajustar aqui, ó, fica bem alinhado. Vou encontrar aqui outro ponto e vírgula, que é aqui. Faço o mesmo procedimento, tá? Tranquilo. Aqui, como é o final, eu não preciso me preocupar. O que acontece, pessoal? Aqui não vai mudar. Essa parte aqui não vai mudar. Data source. Aqui seria justamente eu passar o caminho aonde está o meu banco de dados, juntamente, ó, com a sua extensão. E aqui tem só um exemplo, né? Ó, C, dois pontos. Aqui seria a minha pasta. E aqui MyAccess, né? Seria o banco de dados, ponto, e a extensão dele. Essa outra parte aqui, ó, é caso o banco que você crie, ele tenha uma senha. Se tiver, onde tem aqui, ó, MyDB Password, você iria colocar a tua senha, por exemplo, sei lá, 1, 2, 3, beleza? Se não tiver, mesmo que tenha um parâmetro aqui informando a senha, não vai ter problema, não vai dar erro, tá? Só vai dar erro se o banco tiver uma senha e você não informar, ou então informar uma senha errada. Nesse caso, como não tem, tanto faz ter ou não, beleza? Bom, o que acontece? Se você já entendeu aqui a questão, eu vou apenas pegar isso aqui tudo, ó, que seria, que representa o meu caminho, vou apagar, certo? E vou colocar aqui dentro, ó, o caminho correto. Então, aqui eu vou colocar entre duas aspas duplas. E aqui vou passar agora o thisworkbook.path. Por que vou passar o thisworkbook.path? Porque o meu banco de dados, se você for observar aqui, ó, ele está na mesma pasta que está o meu arquivo Excel. Então, se eu dar um Ctrl C aqui, ó, no caminho, Ctrl C, e vir aqui no meu VBA e colar, você nota que aqui está o caminho, né? Onde está o meu arquivo, meu banco de dados. Só que eu preciso ainda fazer o quê? Concatenar com mais um contrabarra. Cadê? Contrabarra. E passar o nome dele, que seria isso aqui tudo, ó. Se o teu caso não estiver aparecendo a extensão do arquivo, é porque você não está com a opção de visualizar a extensão. Mas você pode vir aqui, por exemplo, na propriedade dele, é uma opção também. E aqui vai mostrar a extensão, ó, entre parênteses. No meu caso é o .accdb. Então você coloca lá o nome completo do banco. No meu caso é banco login. E você depois coloca aqui no final o .accdb. Ou no teu caso pode ser acc, enfim. Então, tá faltando aqui, ó, o que? Eu passar apenas esse restante aqui. Porque essa parte inicial até aqui, ó, até antes dessa contrabarra, eu já tenho. Vou testar aqui, ó. Vou copiar essa propriedade, vem aqui na minha janela de verificação imediata, que é o Ctrl mais a letra G. Aqui eu coloco interrogação, thisworkbook.path, dou Enter. Olha só, então ele vai me retornar exatamente o caminho aonde está o meu banco. Falta só passar o contrabarra e o nome dele completo. Então aqui eu vou dar um Ctrl C. E aqui eu posso concatenar. Eu estou tentando ser bem didático, pessoal, para que você possa compreender esse procedimento caso você nunca tenha feito. Tá? Então, o que eu fiz? Fui aqui no site, peguei a string correta em relação ao banco, que eu posso fechar já, e também. Então passei, peguei a string conforme eu preciso para conectar com o meu banco. Inclusive vou deixar até o link daquele site na descrição. E aí mudei apenas aqui o que é a fonte, né? Informado onde está vindo aí, onde está na verdade o meu banco. E aqui, como eu falei com vocês, só se caso tiver senha. Você passa aqui a senha correta. Se não tiver, não tem problema, que não dá erro não. Você vai ver que eu vou fazer a conexão e não vai ter nenhum problema. Depois que eu passei aqui, agora eu vou chamar a variável CNN .open, seria abrir, e passo aqui qual é a minha string. Nesse caso aqui, ó, é o DD. É só isso que a gente precisa.
ok? Então como é que eu faço aqui, ó? Vamos depurar para ver se está correto. Se estiver correto, a gente vai ver como eu posso dizer, meio que uma instância, digamos assim, do nosso banco ser criado aqui em tempo de execução. Vou mostrar aqui para você, ó. Vamos lá. F8, F8, e aqui a variável já está com as informações. Se eu dar um F8 aqui, ó, e não der erro, você vai aparecer meio com instância aqui, tá? Então F8, ó, deu um erro. Variável do objeto if não foi definida. Eu vi que teve aqui, eu fiz de errado. Gente, LED trouxe. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar na string, tá, pessoal? Ah, tá. Já identifiquei o erro aqui, tá? O que acontece? O que acontece aqui, pessoal? Essas variáveis aqui, ó, elas não foram instanciadas. Tá? Eu só fiz declará-las, mas elas não foram instanciadas, por isso que deu esse erro aqui. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso colocar a palavra new aqui na frente, tá? Que no mesmo momento que eu declaro, eu já estou dando vida a elas, digamos assim, tá? Mesma coisa aqui, ó, new também. Tá? Qual outra forma de fazer isso? Eu declaro, depois eu instancio, que seria assim, ó. Set cnn é igual a new, desculpa. Eu estou instanciando, não precisa fazer isso, né? A linha de baixo. É igual isso aqui. A mesma coisa para o meu. Assim, tem que colocar o new aqui. Realmente tem que colocar. Tá? Mesma coisa aqui para o rs, tá? Então, ó, set rs é igual a new. E eu repito, né? Esse finalzinho aqui. Então, aqui eu declaro a variável e aqui eu instancio. Agora sim vai dar certo. Botamos aqui. F8, F8, F8. Tipos incompatíveis. Ah, tá. Porque aqui é o record set. Não é connection, tá? Record set. Falta um T aqui. F8 foi. Agora. Tá. Tem esse outro detalhe, é o seguinte. Toda vez que eu crio o banco, pela primeira vez, para ele conectar, ele precisa estar fechado, tá? Aí uma vez que ele conecta, eu posso abrir sem um problema. Ó, conectou com o banco. Olha só o que eu falei com você. Quando eu consegui abrir aqui, ó, a conexão com o banco, automaticamente ele criou tipo uma instância aqui, tá? Aqui eu encerro, ó, e você nota que mesmo após eu ter encerrado, a minha conexão ficou aberta ainda. Eu preciso fechar essa conexão, porque inclusive se eu tentar aqui, ó, tentar deletar o banco, ele nem deixa, porque ele tá com a conexão aberta com o meu Excel. Então vamos criar aqui uma sub para fechar essa conexão, tá? Sub, vou chamar aqui, ó, de desconectar. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Até que ele fechou depois, mas a gente vai fazer isso via código, fica mais rápido esse procedimento, tá? Então olha só, vou fazer o seguinte, então aqui é cnn.close, rs.close também, nem precisaria o rs.close, tá? Porque quando eu fecho minha conexão, automaticamente, ó, esse cara aqui é fechado, então vou apenas fechar a conexão, depois destruir essas variáveis aqui, ó. Então, ó, set cnn é igual a nothing. E depois vou destruir a rs aqui, ó, porque ela vai ficar lá alocada na minha memória, né? Então, set rs igual a nada. Então, vou liberar a memória para isso. Só que digamos que eu execute essa máquina aqui, ó. Em algum momento possa ser que ela esteja já fechada. Então, não tem como fechar uma conexão que já está fechada. Então, para evitar esse erro, eu vou chamar aqui o erro resume next. A gente repete esse erro aí, ó. Belezinha. Então, agora o que eu vou fazer, ó, eu vou abrir conexão novamente com o banco. Abriu. E aí, quando eu finalizar o procedimento, eu posso chamar aqui, ó, o desconectar, ele vai lá e faz o fechamento. Tranquilo? É isso. Eu sei que a gente tá aqui, o tempo tá um pouco meio extenso, mas eu quero passar tudo nos mínimos detalhes para você poder compreender. Beleza, pessoal? Bom, então já consegui criar a conexão com o meu banco.
Agora o que eu vou fazer? No meu sistema aqui, ó, eu vou fazer as adaptações necessárias, tá? Então o que acontece? Anteriormente, as informações estavam saindo aqui da minha text box e indo para o meu próprio Excel. Então eu vou mudar todo esse procedimento, beleza? Então vou aqui no botão de salvar, baixar aqui, ó, esse botão aqui, vou dar um clique duplo nele. Então note, essa parte aqui inicial, ó, de validar se os campos estão vazios, se é uma data, se não é, isso aqui tudo mantém. A parte que eu vou estar fazendo alteração é aqui, ó, salvando os registros no banco de dados. Lembrando, esse arquivo ele vai estar disponível para você que é membro do canal. Para você que não tem, então recomendo que você crie aí para que você possa nos acompanhar, tá bom? A playlist vai estar também aqui na descrição. Ou você pode fazer um exemplo que você deseja e aí não tem um problema, tá? Aqui a ideia é você entender como funciona. Então o que eu vou estar alterando, pessoal, voltando aqui, é justamente isso aqui, ó. Essa parte toda aqui, ó, eu não vou precisar mais. É justamente a parte que ele vai lá, cria uma tabela no banco, um variável que vai apresentar planilha. Então isso daqui, ó, não é mais necessário pra gente. Não é necessário mais, tá? O que é que eu vou fazer? Inclusive eu posso até pegar essa variável aqui, ó, e representa a tabela e tá sumindo com ela. Na verdade essas duas aqui, ó, e a linha também. Não preciso saber qual é a linha, porque eu não vou salvar mais no banco ou no Excel. O próprio banco já identifica qual é a última linha, ele salva pra gente. Então olha só as vantagens que a gente tem. Então a única coisa que eu vou precisar lembrar aqui, ó, que quando eu salvar o status ele já vai com a informação pendente. Beleza? Então vem aqui, ó, vou apagar isso tudo aqui. Acho que tudo. Pronto, porque o que vai se manter é justamente o que se realmente eu quero salvar, e depois ele vai limpar os campos e informar que está salvo. Só que antes eu vou pedir também aqui, ó, cal, né? Eu vou chamar aqui a máquina para desconectar o banco. E se a pessoa realmente informar que ela quer, aí eu preciso chamar a máquina que vai fazer o que? A conexão com o banco. É isso. E aqui vamos começar a fazer o procedimento. Bom, como é que eu faço para depois de se conectar com o banco, informar que eu quero trabalhar aqui, ó, deixa eu abrir novamente aqui para mostrar você, porque o que acontece? Aquela primeira rotina que você viu, ela apenas faz conexão com o banco. Só que você concorda comigo que aqui nesse banco eu poderia ter diversas tabelas, por exemplo, aqui tem usuário, né? Eu poderia ter uma tabela para vendas, uma tabela para estoque, uma tabela de clientes, uma tabela de funcionários. Então eu poderia ter diversas tabelas aqui. Posso ter diversas tabelas. Então, quando eu faço a conexão, como é que eu informo para a minha string de conexão que eu quero pegar não qualquer tabela, mas sim, dentre tantas tabelas que eu possa ter aqui, eu quero pegar a tabela nesse caso aqui, ó, de usuários. Como é que eu informo isso? Então, voltando aqui, ó, eu vou pegar aquela variável que nós declaramos lá no módulo aqui, ó, nesse módulo aqui, acho que é o módulo 2, né? Vou até dar um nome aqui, vou chamar de connect, tá? Connect. Vou voltar aqui para o login, botão salvar. Beleza. Então, eu vou pegar aquela variável que eu chamei de SQL, porque vai ser o nosso comando de SQL. E eu vou fazer o seguinte, ó, o comando se começa assim. Tudo que for palavra reservada do SQL, eu vou colocar tudo em caixa alta, tá? Então, ó, select. E como eu quero trazer todos os campos que tem aqui, meu banco de dados, inclusive o ID, na verdade o ID nem precisa, mas eu vou pedir para trazer mesmo assim. Porque se eu quisesse trazer apenas alguns campos, eu ia dando o nome dos cabeçalhos. Mas como eu quero trazer todos, eu vou chamar o asterisco, tá? Então o asterisco aqui representa que eu estou querendo trazer todos os campos aqui nesta conexão, tá? E aí eu tenho que falar da onde é que está vindo esses campos. Eu estou selecionando. Então select todos os campos da onde? From, tá? From. E aqui eu passo o nome da tabela. No nosso caso aqui, ó, é usuários. Então,
atos. É só isso por enquanto, tá, pessoal? Não tem acento. Não tem acento, tá? Então, ó, eu tô falando qual é o comando, ó. Selecione todos os campos que vêm da tabela usuários. É isso. Depois que eu passei o comando, agora eu vou abrir a minha conexão com os registros. Porque primeiro eu abri a conexão com o banco. Agora eu vou abrir o meu registros, tá? Meus registros. Então, a minha variável que eu declarei aqui, ó, nesse módulo Connection, é o RS. Ela representa aqui o nosso registro, né? Porque record set significa registros. Vou voltar aqui para o nosso botão. Pronto, então RS ponto, ele também vai ter a opção de abrir, ó, Open. Quando eu dou um espaço, ele me pede a fonte, tá? A fonte é justamente aqui, ó, o meu SQL, é os registros que eu quero abrir. Depois ele me pede aqui, ó, qual é a conexão ativa. A conexão ativa, ela está sendo representada pela minha variável CNN. Tá? Se você vir aqui no modo Connection, olha só, então aqui, ó, a conexão ativa é justamente a que eu acabei de abrir. Então, abrir a conexão, então eu vou passar essa conexão que está aberta dentro aqui do argumento Active Connection. Tá? Espero que você esteja entendendo bastante o que eu estou falando aqui. Beleza? Ó. Quando eu dou aqui um vírgula, ele me pede aqui algumas opções do cursor. Essas opções do cursor, o padrão aqui, ó, é estático, ou seja, ele não se move. Como eu vou querer, pessoal, saber qual é o último registro para estar salvando isso aqui? Nesse caso, como eu vou salvar, o próprio banco faz isso. E como eu preciso saber qual é o último, então eu vou utilizar essa opção aqui, ó, Open Key Set, tá? Open Key Set, que seria aqui o número 1. Como é que eu sei que isso aqui é uma constante, tá? Como é que eu sei o número dessa constante? Ó? Se eu clicar aqui com o mouse, só clicar aqui na constante e apertar Ctrl ponto e vírgula, ele vai me tornar que essa opção aqui, ó, é 1. Então, mesmo quando eu chegar aqui, ó, e digitar o número 1. Número 1. Então, isso aqui vai ser um padrão. Eu até recomendo que você sempre utilize o número 1. E aqui, ele me pergunta o que eu quero fazer com essa conexão, tá? Eu posso fazer outras coisas, posso apenas fazer leitura. Essa opção aqui, é pessimista, optimista, e tem essa outra aqui. Elas são um pouco complexas de explicar, tá? Mas eu vou te passar uma que você vai poder fazer o que você quiser, tá? Se você quer abrir uma conexão, pessoal, e não quer registrar nada, você não quer alterar nada, você só quer contar, ou então apenas fazer uma leitura, você vai apenas passar esse parâmetro aqui, ó, Liquid Set, botou Liquid Set, não, é o SQL, não sei, acho que eu colei aqui errado, não foi? Acho que, enfim, a minha abertura aqui, ó, é a minha string, tá? Se você colocou o Liquid Set aqui também, peço até desculpa, mas é o SQL aqui. Então, como eu quero fazer um registro, então eu vou colocar o meu cursor, quero que ele se mova até o final lá, para poder localizar e entender que é a última linha e salvar naquela opção lá. E no meu caso, eu não quero registrar, ó, eu vou utilizar essa aqui, ó, essa pessimista, tá? E no caso, ela é o número 2, ó, Ctrl I 2. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, ó, eu vou clicar aqui nessa opção, ó, add look smix e dar um F1 aqui. Ver se ele vai abrir, vai ver se open aqui, se ele me deixa. VBA Adobe aqui, ó. Vou dar uma ajuda. Não sei se ele vai abrir, mas se você quer entender, você pode copiar aqui. E aqui na Microsoft tem muita coisa, um detalhezinho. Para explicar fica um pouco complexo, mas aqui, ó, tipo de bloqueio, tá vendo? Então você vai aqui e ele vai começar a explicar para você o que é cada coisa aqui, ó, tá? Então somente leitura, aí indica o bloqueio pessimista, então vai ter muita explicação aqui para você navegar e entender. Só essa opção aqui é a 2, ó. Então eu sempre, quando eu quero fazer no registro, eu já sei, ó. Então eu coloco SQL, CNN e coloco 1,2. Então isso aqui vai ser
uma regrinha para você, tá? Beleza, depois que eu coloquei aqui, eu vou precisar agora informar os valores que eu quero colocar em cada campo. E aí, vou trazer cada campo desse aqui, ó. Existem diversas formas, pessoal, de eu fazer isso. A forma que eu gosto de fazer, tá, é fazer assim, ó. RS, que é a minha variável aqui, que representa a minha conexão, ou os meus registros. Eu posso colocar, pronto, assim, ó, ponto fields, ou seja, campo, e aqui eu passo o nome do campo, tá, entre aspas duplas, né, data. E aqui eu coloco o que essa data vai receber. Como eu quero colocar a data e hora, vai ser agora. Então a função agora vai me tornar a data e hora. Então isso aqui, ó, se eu verificar aqui na janela de verificação imediata, ó, ele vai me tornar a data e hora. Só que nesse caso, eu não gosto muito de escrever assim, eu acho que fica muita coisa digitando. Então, qual é uma forma uma forma mais simples de eu fazer isso aqui, ó? Eu posso simplesmente apagar isso aqui, ó, coloco uma exclamação e coloco o nome do campo, data. RS data, ele vai entender que no meu registro que está aberto, eu quero pegar aquele campo data, que vai ter isso aqui, e colocar a informação de agora, tá? O mesmo vai servir para nome, data, tudo isso aqui, ó. Então é só seguir com a mesma lógica. Então vou pegar isso aqui e vou repetir basicamente isso daqui, ó. Beleza? Então, ó, RS. Aí eu vou só copiar aqui e vou colar aqui, ó, nome, data de nascimento, ele tem que ter, nesse caso aqui, ó, um colchete. Por que tem que ter um colchete, pessoal? Porque ele tem um caractere especial, que é o espaço. Então, se tiver lá espaço, se tiver lá exclamação, arroba, essas coisas aí, você vai precisar colocar dessa forma aqui, beleza? Colocando entre colchetes. Vai vir aqui telefone, e-mail. Ó, o e-mail ele tem um tracinho, né? Então eu preciso colocar o e-mail entre colchetes. Ele tem um caractere especial. Usuário não tem nada de especial, então pode vir assim mesmo. Senha e o status. RS status. E aqui, ó, vai ser igual a alguma coisa, ou seja, estou dizendo que esse campo aqui ele vai receber a informação que eu passar aqui. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci aqui, ó. Como eu vou querer fazer um novo registro, eu vou informar ao meu banco que eu quero que ele adicione, ele abra um campo novo para depois eu passar as informações, tá? Então é o rs.addNew. Então eu vou adicionar uma nova linha lá no meu banco e depois nessa linha em branco é que eu vou passar as informações, tá? Então rsData vai receber agora. O nome vai ser o que está no mi.tx. Deve ter aqui o nome, deixa eu ver. É o usuário. Vou lembrar que eu coloquei lá no meu nome do campo, né? Que eu nomeei, deixa eu ver, ó. É nome. Ah, é C. Eu lembrei agora que C é porque tá na tela de cadastro, para diferenciar desse daqui, ó, que tá na tela de login, né, que não tem esse prefixo C. Beleza. Vamos voltar aqui agora. Botão. E aqui, ó. Então, lá no meu banco de dados, a informação que tá que vai receber aqui, ó. A informação que eu vou jogar no campo nome, é isso que eu queria falar, é o que tá no mi.ctx underline. Isso aqui eu vou copiar aqui, ó, porque vai se repetir para todos, né? Para o status. E aqui vai ser o que? Nome, data de nascimento, então ctx underline data, data de nascimento, telefone, mesma coisa aqui, ó, é telefone, e-mail, ctx, e-mail também, ó, usuário, senha, ctx, confirmação. Tanto faz ser senha ou confirmação, né? Porque a pessoa, como vai colocar a senha duas vezes, depois que ele passa por todos os parâmetros certinho, então tanto faz eu pegar um ou outro. O status é pendente, a informação que vai cair lá. Depois que eu passar toda a informação, aí aqui agora eu vou pedir para ele
fazer a atualização disso, né? Então é o rs.update. Pessoal, é só isso que eu preciso fazer. Só isso. Então a gente meio que já acabou aqui. O que a gente falta fazer agora é testar para ver se ele está salvando certinho no banco, tá? Então eu vou salvar essas informações e vou aqui, ó. Aqui. Vou colocar um ponto de interrupção aqui na parte da conexão e vou agora testar para ver se ele está funcionando, beleza? Vamos lá, vou dar um play aqui no meu formulário. Vou fazer agora um novo registro, tá? Então aqui, ó, cadastre-se. Vou colocar aqui um nome qualquer, tá? Vou colocar Paula Farias. Nascimento, qualquer coisa aqui. Telefone, qualquer coisa também, tá? E-mail qualquer, ó, paula@outlook, vai ser o .com.br. O login, Paula. Senha. A senha, ela precisa atender os critérios aqui, né? Então, pelo menos 8 dígitos, letra maiúscula, minúscula e pelo menos 2 caracteres especiais. Então, vamos lá. Vou colocar assim, ó, para ficar bem fácil mesmo. 1, 2, 3. Deixa eu 2x4. Vou colocar aqui. Ver se ele aceita barra como caractere especial. Não tem barra aqui, então vou colocar asterisco. Pode ser 2 asterisco. 1x4, aqui já foi o que? 2x. Bota uma letra, né? Vou colocar aqui, ó. PF, né? De Paula Farias. Vou copiar e colar aqui. E vou salvar. A senha não atende os critérios. Tá faltando aqui. 2, 4, 6, 8. Ah, uma letra maiúscula, outra minúscula. Então falta aqui colocar esse P maiúsculo. Pronto. Clico aqui. Ele pergunta se realmente eu quero agora realizar o cadastro. Clico em sim. Ele vai interromper aqui e vamos depurar cada linha de código a partir desse momento, tá? Olha só. Ele vai chamar a abertura da conexão com o meu banco. Lembra que da outra vez, quando eu cheguei aqui, ó, ele deu um erro porque o banco estava aberto. Aí agora que o banco foi fechado e abrir, ele não vai ter esse problema daquele erro com o banco aberto, não. Só a primeira vez mesmo que ele dá essa informação aí. Porque eu não sei, tá? O que acontece, ó? A minha variável, ela tá pedindo para eu selecionar todas as minhas colunas que vem da minha tabela usuários, da conexão que está aberta, tá? Que é aqui, ó. Tá? Então eu vou abrir agora o meu registro. Mas qual registro? Acabei de informar aqui, mas de qual conexão aqui? Como eu quero fazer uma adição dentro do banco, então eu vou informar o tipo do cursor para ele entender aonde é que ele vai navegar. E depois eu informo que é do tipo pessimista, tá? Porque eu não quero fazer uma leitura, não. Quero realmente fazer uma nova adição de informações no banco. Vou adicionar uma nova linha. Isso aqui a gente não consegue ver, ó, tá? Ele só vai mesmo lançar informações quando der update. Mas olha só, no campo data, ele está pedindo, tá, para eu lançar a informação de agora. F8, olha só, ele já deixou aqui a informação já preparada. No campo nome que está vazio, ele vai receber o quê? A informação Paula Farias, que está lá na minha caixa de texto. Já está aqui, mesma coisa. Data de nascimento, ele vai começar a receber as informações que está lá. F8, usuário, tá vendo? Vê o que foi que teve aqui, ó. O campo é muito pequeno para citar a quantidade de dados. Vê o que houve aqui. Status, sim, lembra que naquela vez eu coloquei item C8, né? Mas eu não lembrava que tem um status pendente, que não é 7 na verdade, né? 2, 4, 6, 8. Então lá eu coloquei contando como até inativo, né? Lembra? Mas não lembrava que tinha status pendente, que no caso são 8 caracteres, tá? Então o que eu vou fazer? Vim aqui no banco, vou entrar novamente no modo de exibição e vou ajustar aqui, ó. E o status não vai ser apenas 7 mais 8, tá? Vou colocar aqui 8. Deixa eu interromper aqui, porque ele está com a conexão aberta, ele não vai deixar eu editar. Deixa eu interromper aqui. E agora deixa eu ver se consigo editar. Fechar. Vou abrir de novo.
Ó, modo de exibição. Liga aqui no status. Tá 7, coloco 8. Ele pergunta se realmente quero fazer interação. Sim. Agora vamos voltar de novo. F5. Vamos fazer novo cadastro aqui. Então, novamente, Paula Farias. Não, Paula de Farias, né? Nascimento. Telefone. Coisa. E-mail. Paula, @ Gmail. Login. Paula. Senha. Assim aqui. Salvar. Sim. Vamos lá. A gente foi até aqui, ó. Então, pendente. Naquela hora não aceitou. Como eu coloquei para C8. Agora ele aceitou sem nenhum problema, tá? Agora eu vou dar o update. Foi salvo. Tanto é agora aqui, ó. Se eu chegar aqui e pedir para atualizar, ele fez o quê? Pegou as informações que estavam lá dentro da minha caixa de texto e salvou tudo aqui dentro do meu banco de dados. Aí você fala, tá, por que o ID aqui foi 2 não foi 1? Não foi 1, pessoal, porque lembra que quando eu tentei salvar, quando eu tentei passar a informação aqui, ó, ele deu um erro, justamente aqui, eu interrompi. Então, quando eu abri conexão com o banco e dei um add new, ele entendeu que queria registrar e já reservou esse número. Como eu não salvei, aquele número ia ser utilizado, não foi, mas se perdeu, acabou. Ele não vai mais voltar a trazer o 1 novamente, então já foi. Beleza? Foi isso que aconteceu. E aí, eu vou agora limpar todos os campos. Ele vai lá chamar a macro, né, para limpar os campos lá da minha tela de cadastro, né? Olha lá, ele vai começar a limpar e ele chama a classe e tal. Ele deu um call aqui para se chamar a sub que vai desconectar do banco e aqui ele vai informar que o cadastro ele foi realizado com sucesso. Beleza? Então, se eu fazer aqui um novo registro, ó, chamar aqui Matheus Nunes Menezes, nascimento, coloca qualquer coisa, telefone, qualquer coisa também, Nunes, pode ser outlook.com.br, login. Vou salvar aqui como Nunes, senha. Vou chamar isso aqui, no final colocar MT, mesma coisa, MT. Fio, colo, eu vou salvar, ele diz que já existe usuário. No meu banco, já existe usuário Nunes, deixa eu ver. Ah, tá. Porque na hora de salvar, eu ainda estou fazendo a verificação lá dentro da minha planilha, não é isso? Ele está vindo aqui. Antes de salvar, ele verificar se o usuário existe na planilha. Tem que verificar se existe lá no meu banco de dados. Vamos fazer essa alteração aqui também. Tô faltando. E aí também já te mostro como a gente faz a consulta com o banco, né? Beleza, vamos lá. Eu vou agora dar um clique duplo aqui no botão salvar. Ele vai verificar se o usuário existe. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. O usuário já existe, ou seja, o que ele fez, eu utilizei aqui a função, né, para contar lá na minha tabela se o usuário já existe. Nesse caso, não é mais assim que eu vou fazer. Eu vou ter que utilizar aqui o que, pessoal? Ó, praticamente esse procedimento aqui, ó, para ver se já existe. Beleza? Como é que a gente vai fazer a lógica aqui? Vou até comentar aqui, ó, verificando se o usuário já existe no banco de dados Axis. Bom, aqui basicamente, ó, eu vou apagar tudo. Vamos começar aqui com a nossa lógica. O que é que eu vou fazer? Aqui, ó, eu abro minha conexão. Por quê? Eu preciso abrir conexão com o banco para salvar as informações dentro dele. Então, para verificar se existe ou não um usuário lá, eu tenho que fazer novamente, eu tenho que fazer a abertura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, venho aqui, call, e clico aqui, beleza? E colo aqui para poder abrir a conexão. Aí, o que eu vou fazer? SQL igual ao que? Select. Só que nesse caso aqui, eu não preciso trazer todas as colunas, não. Tá?
A única coluna que eu quero trazer é a coluna aqui, ó. É a coluna usuário. Então, selecione a coluna usuário. E aí, da onde? Da tabela usuários. Usuários. Certo? Só que eu preciso fazer um filtro para trazer o usuário que está sendo digitado lá na minha caixinha de texto. Então, como é que eu faço para ele trazer apenas o usuário que corresponde ao que eu estou digitando, para saber se tem no banco? Vou utilizar aqui, ó, a cláusula where. Assim, where. Significa aqui, ó, selecione a coluna usuário da tabela. Selecione o campo. É isso. É usuário, não é isso? É. Então, usuário da tabela usuários, que é essa tabela aqui, onde o meu usuário, tá? Onde o meu usuário foi igual ao que foi digitado. Então aqui vou concatenar, né? Porque vai ser uma variável, então vai ser bem volátil, então tem que ser de acordo com o que foi digitado lá. Então ctx underline usuário. Cadê? Aqui, ctx usuário. Então eu quero que ele abra a conexão o meu banco. Depois que ele abrir a conexão, eu quero que ele selecione. Eu quero que ele pegue lá, ó, selecione o meu campo usuário. Vamos ver explicando aqui para você, ficar bem didático. Selecione só essa coluna aqui. E tem que informar da onde é a tabela, né? Mas de qual tabela? Da tabela usuários, que é essa aqui. Mas eu não quero trazer tudo. Eu quero trazer apenas aonde o meu campo usuário ele foi igual ao que está sendo digitado lá no meu banco ou na minha caixa de texto. Beleza. Depois que ele fizer isso, aqui é apenas a minha string, eu vou fazer o que, ó, rs.open, abra agora os meus registros conforme eu pedi no comando SQL. Eu quero aqui, ó, que ele faça o que? Passe essa conexão ativa que eu acabei de abrir e informe o tipo do cursor. Por quê, pessoal? Eu vou utilizar novamente aqui o 1, tá? Sempre que eu quero verificar o tipo do cursor, a minha enumeração é o 1. Porque se eu não passar aqui o tipo do cursor é o 1, ele não vai conseguir andar pelos meus registros, aqui ele faz automaticamente, e verificar se existe ou não. Beleza? Então eu preciso informar para que ele caminhe por cada registro para ver se ele encontra o usuário que foi digitado lá na minha caixa de texto. Agora o que eu vou fazer, ó, se o requond count, o que é isso aqui? Estou dizendo o seguinte, ó, abre minha conexão conforme o que passei aqui. Se ele encontrar um registro, then and if, ou seja, se ele abrir minha conexão e conseguir identificar que já existe um usuário lá, aí eu não posso deixar o código seguir. Então aqui eu já vou dar um este sub e aqui eu vou fazer o que? Colocar mensagem. Não era nem para pagar mensagem, não era para deixar, mas eu vou colocar assim, ó, usuário já utilizado. Aqui eu vou colocar 16 porque vai ser realmente um crítico. E aqui a tela de cadastro, dá um cadastro já utilizado. Só que lembra que eu abri minha conexão aqui, então eu preciso fazer o que? Fechar, né? Eu vim aqui, ó, depois que ele informar que o usuário já foi registrado, eu vou aqui, ó, dar um call desconectar. Então eu preciso desconectar, depois ele encerra a rotina, então não vai deixar que eu siga. Aqui não tem problema de ele abrir conexão, mas é desnecessário, pessoal. Por exemplo, eu já abri conexão para verificar. Depois eu venho aqui e abro de novo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se cnn.state, ó, for igual a 1, não, foi igual a 0, né? Then, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Se minha conexão ela tiver com estado
no caso é status, né? Zerado, ou seja, se ele tiver fechado, então eu chamo aqui ela. Nesse caso sim vai estar, né? Porque se ele passou por aqui, ó, que ele abriu, ele vai abrir aqui e aí não vou precisar estar abrindo. Na verdade, eu posso até, na verdade, fechar isso aqui, né? Posso até fechar. Vou fechar. E aqui, eu preciso fazer aqui também uma implementação. A implementação é essa, ó. Se o usuário ele não quiser fazer um novo registro, eu pedi para ele sair aqui, né? Preciso fazer uma implementação aqui dessa forma. End if, ou seja, se ele falar que não quer registrar, eu não posso apenas sair. Eu preciso antes fechar minha conexão. Depois ele faz o que? Ele sai da rotina. Tá? Tive que fazer essa implementação aqui porque realmente, ó, ele pode cancelar e para não ficar com a conexão aberta, antes ele desconecta e depois ele sai da rotina, beleza? Vamos testar. A primeira coisa que eu vou fazer é testar aqui, ó, com o usuário. O usuário que tem lá é Paula. Eu vou testar aqui com o usuário Paula também. Vamos lá. Venho aqui, vou dar um F5. Cadastra-se. Matheus Nunes Menezes. Data de nascimento. Telefone. E-mail Nunes. Arroba. Com S, né? Arroba Gmail. Login. Vou colocar Paula, porque no banco vai ter Paula. E a senha. Ver como é que vai ser assim aqui, ó. Aqui, copia, cola. Eu vou colocar também um ponto de interrupção aqui, ó, para ele checar se existe usuário ou não. E aqui, ó. Não, aqui já sabe que aqui a gente já sabe que vai ver conexão. Eu clico aqui, ó. Lá, salvar. Ele vai agora passar a informação aqui para variável e vai fazer o seguinte, ó. Ele vai abrir lá agora no meu banco, porque ele vai abrir o banco e vai trazer informação se ele encontrou ou não, tá, o usuário chamado Paula. F8. O valor foi fornecido, deixa eu ver. Deixa eu ver. Open esse. Ele já abriu a conexão. rs.open. Deixa eu ver. Select. O campo usuário. Deixa eu ver se eu errei alguma coisinha aqui, ó. Tá certo. Usuário. Na tabela usuários. Usuário. Já está aqui, vou ver se eu escrevi uma coisa errada, né? Enfim, dois aqui, vou copiar. Aonde o campo usuário foi igual. Ah, tá. Um outro detalhe aqui eu acabei esquecendo aqui, tá? Me passei legal. Toda informação, pessoal, do tipo de texto e não texto, a sintaxe para eu fazer conexão com o banco, quando for texto, eu preciso colocar isso daqui, ó, entre aspas simples, tá? Vou mostrar aqui a você, ó. Olha só como é que tá aqui, ó. Select o campo usuário, aonde o usuário foi igual a Paula. Para eu fazer conexão, a sintaxe precisa estar assim, ó. Se for texto, precisa estar dessa forma aqui, ó. Paula tem que estar entre aspas simples, para ele entender que isso é um texto, tá? Então eu preciso colocar aqui, ó, um aspas simples aqui. E depois do nome dela aqui, né, que vai estar lá na minha caixa de texto, eu concateno com aspas simples aqui, ó, dessa forma. Então, essa aqui é a sintaxe, tá? Então se eu apagar aqui, ó, agora dar um enter. Não, eu tenho que ler de novo, né, a variável. Vai ter que realmente fazer a leitura de novo. E aqui eu vou dar um F5 aí, ó. Agora sim ele vai entender que ele tem que selecionar. Beleza? Então F8, ó. Foi. E aqui meu record set, ó, ele vai retornar um valor que vai ser, no caso, ou 0 ou 1. Ou a quantidade de registros, né, que tivesse ali. Nesse caso, se for tomar esse exemplo, né, todos os usuários que tivesse lá o login Paula. Só que não pode. Eu não posso ter muitos usuários Paula. Por esse motivo, se tiver um só,
eu já não posso nem deixar o registro seguir. Então, se ele encontrou um registro, ele vai fazer aqui, ó, vai informar que o usuário já está utilizado e vai chamar aqui a sub para desconectar tudo, e aí ele sai da rotina. É isso que ele vai fazer. Então, eu não vou deixar seguir caso o usuário já exista. Beleza? Então, mais que eu clique aqui, ó, já foi utilizado. Ele não deixa mais eu cadastrar. Esse caso aqui, ó, é Nunes. Nunes, deixa eu ver, tem um ponto aqui já, beleza. Aqui, agora ele pergunta, porque não tem mais aquele usuário. Sim. Já tá aberto. Ah, tá. Tem muitos detalhezinhos que eu preciso fazer aqui, né? Mas, deixa eu ver. Acho que a melhor coisa que eu vou fazer aqui, ó, depois que eu abrir, vai ser realmente desconectar com o banco. Deixa eu ver. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, rs.close, ou seja, eu vou fechar essa conexão aqui. Por que ele deu esse erro aqui, ó, informando que já está aberto? Porque aqui, ó, para eu verificar se já existe o usuário, o que foi que eu fiz? Eu abri utilizando aquela variável rs. Então, já existe já um registro aberto. Só que eu tentei pegar a mesma variável e abrir um outro registro. Aí ele não aceita. Então ele foi e acusou aqui, ó. A operação não é permitida porque já está aberto. E o que eu posso fazer aqui para solucionar isso? Antes dele abrir, eu posso fazer aqui, ó, pedir para ele encerrar esse registro, tá? Então, olha, encerrou. Agora sim eu passo de novo e aqui ele consegue abrir normalmente, beleza? E agora eu faço o quê? Vou aqui agora começar a passar as informações. O usuário vai receber o que tem lá, ó, Nunes, beleza? Aqui ele vai lá e dá o update. É o que ele vai lá e faz o procedimento até o final e informa que o cadastro foi realizado com sucesso. Vem aqui na tabela e já está lá o novo usuário. Tudo corretamente, tudo funcionando perfeitamente. Aqui está mostrando realmente como é a senha, porque faltou, por exemplo, eu chamar a função para criptografar, né, pessoal? Eu vou fazer aqui mesmo o procedimento, tá? E cadê? Login. Vá. E na parte de salvar a senha, aqui ó, senha, eu vou chamar a minha função cripto. Acho que é assim, deixa eu ver. Aqui ó, criptografar. Dá um espaço aqui. Dá um espaço aqui, ó. Deixa eu ver com a minha função criptografar. A função é cripto. Então essa aqui é a função. Então antes de salvar a senha, ele vai criptografar e jogar a senha criptografada no meu banco de dados. É isso aqui. Vamos testar aqui novamente um novo registro. Se você não entendeu, pessoal, é porque você não fez, tá? Essa parte aqui da tela. Só estou reaproveitando para informar a você como salvar no banco de dados Axis. Então aqui eu vou fazer um novo usuário, tá? Vou chamar de Joana Souza Martins. Uma Nunes também, por exemplo. Nunes, para testar aqui. Assim, nascimento, qualquer coisa aqui. 22 não vai dar certo, né? Vou colocar aqui, ó. Então pode ser 2 mesmo. Telefone, qualquer coisa. E-mail. Joana, @gmail.com. Login. Digamos que ela queira colocar também Nunes, porque ela teve um sobrenome. Senha, vou colocar a mesma senha que eu coloquei lá. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. E aí na hora de salvar, ele vai identificar, ó, que o usuário já existe, tá? Joana. Clicar aqui. Ele pergunta se realmente quer cadastrar, já foi. E se eu for aqui no banco, ó, ele agora vai salvar agora a senha criptografada. Nós fizemos o que? Uma criptografia com uma senha. Beleza? Bom, então a gente já viu como é que a gente faz para salvar e a gente viu como é que a gente faz para consultar um usuário se existe. A mesma coisa eu vou fazer agora, pessoal, para a tela de login. Então, antes de eu seguir, eu preciso ver se o usuário já existe e se a senha está correta. Depois que
o usuário foi digitado corretamente, preciso ver se o login, se a senha está correta. Tá? Então vamos aqui no botão agora do nosso VBA aqui do formulário, clique duplo nele. Ele aqui, ó, se for vazio, ele vai pedir o nome do usuário, se for assim a mesma coisa. É aqui que ele vai verificar se já existe, ó. E aqui ele verificaria, ó, se o cadastro está pendente. Então a gente tem que fazer todo esse procedimento aqui, ó, dentro do banco, tá? Utilizando naquela estrutura que nós criamos, ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é para verificar se o usuário existe ou não. Então o que eu vou fazer, ó, primeira coisa, abrir a conexão com o banco, tá? Então é o cal conexão. E aqui, como será a nossa estrutura? É semelhante ao que a gente fez há alguns minutos atrás. Que é o que? Eu vou precisar pegar o meu usuário, que foi digitado lá na minha caixa de texto, e verificar se ele existe no meu banco. Se não, ele vai disparar essa mensagem aqui, ó. O usuário não foi encontrado. Beleza? Olha só. Select. Vai ser a mesma coisa. Inclusive, vou até lá pegar, ó, na tela de login, tela de cadastrar. Vai ser a mesma coisa. Cadê? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Copiar. Vou aqui na tela de login. Aqui. Mesma coisa. Vou até colar isso aqui, ó. Beleza. Então o que acontece? Ele vai ter uma diferença aqui, ó. Ele vai ter a conexão, verificando lá se o usuário foi conforme está na caixa de texto, né? Aqui, ó, é TX usuário. Deixa eu ver. TX usuário. Aqui não é mais tela de cadastro, é a tela de login lá. Beleza. Agora aqui é o seguinte, ó. Se o retorno dele foi igual a 0, ele não encontrou o usuário, correto? Então ele vai passar essa informação aqui, ó. Tá? Usuário não encontrado. Ele tentou abrir a conexão com o usuário conforme foi passado, não identificou, então usuário não encontrado, e vai sair da rotina. Essa parte aqui, ó, já posso apagar. Beleza? Depois que ele identificou, só que tem outro detalhe aqui, ó, eu não quero, por exemplo, trazer somente o campo usuário, tá? Porque se eu trazer só o usuário, não vai dar certo. Então tem que ser o campo usuário e a senha. Porque eu quero que ele traga tanto o usuário quanto a senha. Porque depois que ele encontrar o usuário, aí eu vou verificar a senha, não é isso? Olha só. Então, depois que ele vai trazer aqui o campo do usuário e senha, o que eu vou verificar, ó. E tem o status também, ó. Então, usuário, senha e status. São os três campos que eu vou trabalhar. Ele vai lá na minha tabela, vai trazer o usuário, a senha e o status. Caso ele encontre o usuário, não for igual a 0, então quer dizer que é igual a 1, ele encontrou ali um usuário pelo menos. Então o que eu vou verificar é o seguinte agora, ó. Aqui ele está verificando na planilha, mas no nosso caso ele vai verificar onde? Aqui, ó, no meu RS underline o que? Status. RS underline status. Então, se o que ele retornou lá tiver como pendente, então ele vai exibir essa mensagem aqui, ó. E eu não preciso também, não posso esquecer de pedir para ele desconectar, tá? E aqui ele vai verificar, ó, se for inativo, ele vai pedir, ele vai passar uma outra informação, só que não é lá na planilha, vai ser agora no meu banco de dados. Então, se o status for inativo, então ele vai esperar outra mensagem, e aqui eu peço para desconectar, né? Posso esquecer, ó, vai desconectar. Agora, caso ele não seja com status, isso aqui eu posso até apagar, não preciso mais. Uma verificação do status. E aí, se ele passar por aqui, ó, não tiver nem pendente nem inativo, é porque está ativo. Aí agora eu vou verificar se a senha está correta no meu banco. Então o que é que eu vou ter que fazer? Passar aqui não mais a informação que está na minha planilha,
mas está no RS, exclamação, senha. Beleza? Então vai verificar lá se a senha, ela... Deixa eu ver... Na verdade, a senha eu não vou pedir... Ah, tá. Ele vai cometer em texto. Beleza. Então ele vai verificar se o que está lá no meu banco de dados é o mesmo que está lá na minha caixa de texto. E aí, se for igual, ó, ele vai dizer que o acesso foi liberado. Se não, ele vai dizer que a senha está incorreta. Tá? Então é isso. Já fizemos aqui todas as adaptações necessárias. E depois que ele falar que o sistema está liberado, eu preciso também aqui, ó, fazer o que? Desconectar. Mesma coisa aqui, desconectar também, tá? Não fica lá com a conexão aberta. Vou salvar e vamos depurar aqui para testar, ó. Então, aqui, vou me logar Private, beleza. Usuário, vou colocar uma coisa qualquer aqui e massinha 1, 2, 3, só para ele fazer a verificação. Cliquei, ele vem aqui, ó, verifica se o campo tá vazio, não tá, se o campo de senha tá vazio, também não tá. Ele agora então vai verificar dentro do banco a informação que foi passada na caixa de texto. Saber a conexão. E vai fazer o seguinte, ó, vai trazer lá do meu banco de dados, conforme a conexão que está ativa, vai trazer o campo usuário, senha, status da tabela usuários, aonde o usuário foi igual o que foi digitado lá na minha caixa de texto. Ele vai tentar fazer aqui a conexão e não encontrou nada, ó. Então, como ele não encontrou nada lá dentro, o retorno foi 0, ele tentou contar e não achou nada, então ele vai informar aqui, ó, usuário não encontrado. E aí ele vai desconectar e encerra a rotina. Vou colocar aqui o usuário Nunes. Ele vai lá, vai tentar fazer a conexão. Beleza? Vai tentar. Ele achou o usuário, ó. RS, cadê, ó? Tá vendo? Liquid Count é igual a 1. Então rs.liquidsalt é igual a 1. Ele encontrou. Então, como não é 0, ele achou alguma coisa. Vou verificar se o status está pendente, ó. Tá pendente. Então, se tá pendente, ó, ele vai dizer aqui, ó, usuário pendente, contate o responsável. E vai encerrar. Então, eu vou aqui no meu banco. Normalmente mesmo, ó, eu vou pedir aqui para uma senha aqui é mesmo. Vou até copiar isso aqui, ó. Tá fotografado, senão não vai dar certo. Aqui eu vou colocar status ativo. Ativo. Salvar. E aqui agora eu vou fazer o que? Tentar mais uma vez. Login. Ele vai lá fazer a conexão, tal. O status está igual pendente? Não é. Então ele vai tentar verificar o segundo caso, que é inativo. Tá inativo? Não. Então ele vai entrar aqui, ó. Agora ele vai verificar se o que está digitado na minha caixa de texto ou no meu banco, ó, é igual o que está na minha caixa de texto. Só que antes ele vai fazer o que? Criptografar na caixa de texto. Vai lá. Ele verificou que não são iguais. Ele vai lá, ó, fala que a senha está incorreta. Beleza? E isso faz a desconexão também. Agora eu vou fazer tudo corretamente, passando lá a minha senha. Que é essa aqui, ó. E cadê? Aqui, tá? Então, ele vai agora criptografar essa senha, vai ver se ela de forma criptografada é igual ao que está salvo aqui no meu banco. Então, login. E vai lá fazer o procedimento. Vai lá, verifica o status. Agora vai verificar se o que está lá, ó, na minha caixa, no meu banco, é igual ao que está aqui. Só que antes a função vai lá, ó, e vai criptografar todo o procedimento, ó, e vai retornar o que, olha só, a mesma coisa, tá? E aí ele vai entender que são iguais e vai dizer que o acesso ao sistema foi liberado, ok, desconecta tudo e vai fazer o load do formulário. E aí a gente entraria no sistema. Com isso, a gente não vai mais precisar, pessoal, ó, de ter esse banco aqui salvo. Então eu posso excluir. Aqui é a lista de e-mail, né? Quando eu dou o arroba, ele vem aqui e consulta, tá? A minha lista de e-mail. Posso até abrir aqui. Pode colocar qualquer outra coisa aqui, sei lá, início, página inicial, enfim. Início. Aqui eu vou ocultar. Não precisa estar aberto. Vou salvar. E aí nós temos agora o nosso sistema de login. Beleza? Fazendo o que? A consulta do meu usuário, não mais no banco, no próprio arquivo Excel, mas dentro de um banco de dados externo.
Então, isso daqui serve para você aplicar em qualquer outras coisas. Aqui é uma aula bem simples, eu sei que leva muito tempo, mas são coisas simples e básicas. E você consegue, por exemplo, tá aí replicando para outras situações. Aí você pode fazer aí a aplicação. E se você não chegou a fazer, pessoal, as aulas para você obter esse arquivo, construir, né, esse arquivo. Então, lembrando que tem uma playlist aqui na descrição. E se você for o nosso membro do canal, você já vai ter esse arquivo pronto, juntamente com a tela, os códigos, junto com o banco de dados, para você poder treinar aí e fazer da forma que você preferir. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, não esquece de deixar o teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e também pega esse vídeo e vai compartilhando ele para várias pessoas poderem alcançar e a gente aqui continuar crescendo, tá bom? Então hoje ficamos por aqui, mas aguardo você em nosso próximo vídeo.